Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do canal do Doutor Concursos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Estudando? Puxa vida, espero que sim. Mesmo com todos os aumentos aí que nós estamos tendo na vida, né? Com essa economia doida, mas a gente espera que você esteja estudando, que você esteja focado nos concursos. Gente, toda semana sai uma novidade. Então, você precisa continuar estudando e nós estamos aqui para auxiliar você e te orientar, te ajudar, fazer você ter a sua vaga. Então, já deixa o joinha, deixa o like para nós, que é mais do que importante. Inscreva-se no canal, tá procurando conteúdo de concursos por aí pela internet, chegou aqui, não é nosso inscrito ainda, inscreva-se e comente, deixa a sua mensagem, deixa o seu recado, fala de onde você está estudando, qual é a tua cidade, qual é o teu concurso, qual é o teu foco, para que a gente consiga preparar material toda semana e trazer para vocês sempre atualidades toda semana aqui no canal da Doutor Concursos, tá legal? Vamos então para a aula de atualidades dessa semana? Gente, olha, desobrigação do uso de máscara. Que coisa que a gente jamais imaginou que iria noticiar aqui para vocês nos últimos 2 anos, para vocês verem. Os estados agora reduzindo a obrigatoriedade da utilização de máscaras. Alguns estados, inclusive, até em ambientes fechados, tá? Só recomendando, por exemplo, que as pessoas que estão aí com comorbidades, imunossuprimidos, crianças em algumas ocasiões, ainda possuam, ainda sejam obrigadas a utilizar as máscaras. O Rio de Janeiro foi quem puxou a fila. A cidade do Rio de Janeiro já tinha liberado algumas semanas atrás, alguns tempos atrás, a utilização de máscaras em locais abertos. Na semana passada, o governo de lá fez uma outra alteração e agora liberou até em locais fechados, mas recomendou a utilização para aquelas pessoas que possuem algum tipo de comorbidade, pessoas que têm problemas de imunossupressão, pessoas que estão ainda dentro de algum tipo de contágio, porque você tem a questão de ficar em isolamento a partir do momento em que positiva para a Covid. Então, no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal, aproveitando já o gancho, há hoje essa liberação. Já o estado de São Paulo, na semana passada também, o governo do estado anunciou a liberação do uso em ambientes abertos, mas recomendou ainda a utilização em ambientes fechados. É claro que ainda há toda uma regulação, que isso vai passar ainda a acontecer, vai haver ainda uma outra análise dos órgãos de saúde para observar como que estão as condições sanitárias. Mas o fato é que os índices de contágio estão caindo vertiginosamente dia após dia. Os números para as pessoas não vacinadas, e aí a recomendação em todos os cenários, para que as pessoas que ainda não foram vacinadas continuem usando máscara, isso no Rio de Janeiro, Distrito Federal e principalmente São Paulo, que ainda isso exista, que ainda persiste esse número de infectados, mas já é um alívio para a gente conseguir respirar melhor em vários aspectos. Respirar em relação à pandemia e principalmente em relação à nossa respiração, capacidade de respiração que nós temos aqui, que estava sendo bloqueada pela máscara, que realmente atrapalha, mas é extremamente necessário. Resumo, então, para você que está estudando e que está acompanhando. Uma novidade foi que nós tivemos aí logo nas primeiras semanas do mês de março de 2022 a liberação por alguns estados da utilização de máscaras em locais fechados e em locais abertos, tá legal? Outra informação, e essa merece um pouco de atenção, nessa questão da elevação dos preços dos combustíveis. Gente, isso já era anunciado e esperado, tá? Nós estamos acompanhando tudo que está acontecendo na guerra da Ucrânia, mas de uma maneira também geral, nós sabíamos, tínhamos consciência de que esse aumento estava, entre aspas, congelado, os aumentos que estavam acontecendo em torno dos preços dos combustíveis por conta de todo o cenário internacional, da crise, da retomada também dos processos industriais em todo o planeta, a Petrobras tinha segurado esses valores. O grande problema, e aí vem um ponto de atenção para você que está estudando, para você que está se atualizando sobre o que está acontecendo no mundo, foi o seguinte: anúncio de preço de aumento de combustível, o brasileiro já está mais do que acostumado. Não é de hoje que isso acontece. O grande problema é que
Isso acontece na quinta-feira, na parte da manhã, quando é na parte da tarde daquela quinta-feira, os postos, e eu ouso dizer que uma grande parte de todos os postos, pelo menos os grandes centros, já aproveitaram para elevar os preços. Tá? Sendo que a Petrobras tinha anunciado que o aumento serviria e estaria em vigor somente a partir da sexta-feira. Críticas em todas as partes. Críticas dos órgãos de defesa do consumidor, crítica do governo federal, crítica inclusive de deputados governistas em relação às ações das entidades e dos movimentos aí, dos donos de postos, porque elevaram o preço, inclusive com as pessoas nas bombas abastecendo. É claro que isso é um abuso, é uma afronta ao consumidor, quando você tem um preço que foi colocado, instituído publicamente, porque aquele posto revendedor de combustível já tinha consumido e comprado combustível dias antes, pagado o valor anterior, e ainda com os estoques ele eleva o preço sem uma justificativa plausível. Isso vai ensejar ações aí dos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs por aí afora, as secretarias estaduais de defesa do consumidor, Ministério Público, porque não há uma justificativa lógica para este público revendedor aumentar os preços da forma como aumentou imediatamente assim que a Petrobras anunciou a elevação do combustível. Veja, os valores aí são, e eu estou colocando aqui o valor médio em nível nacional, 18,8% no valor da gasolina. Isso foi o valor que foi aumentado no preço da refinaria. Gravem bem isso. Os valores que foram chegados, que foram finais ao consumidor na bomba, foram muito maiores que isso. Aumento de quase 40, 50 centavos. Em alguns estados por aí afora, o valor da gasolina chegou a R$ 11 o litro. O Acre, por exemplo, em algumas cidades do Acre, o valor do preço médio da gasolina a R$ 11. Preços que estavam na faixa de 5,85, 5,89 para 6,70, 6,80. Em grandes cidades, em centros mais desenvolvidos, R$ 9, R$ 8 o litro da gasolina. Esse aumento impacta também no diesel. Aumenta o diesel, sim. O aumento do diesel foi aí de quase 24,9% nas refinarias. E o gás de cozinha, então, foi para 16,1%. Gás de cozinha, que eu já trouxe informações aqui para vocês, famílias que estão sem comprar gás de cozinha. Não estão mais cozinhando com gás de cozinha, estão tendo que cozinhar, fazendo comida no fogão a lenha. Tá? Para vocês verem a que ponto nós estamos chegando nessa política da Petrobras de alinhar os preços internacionais, alinhar com os preços internacionais e fazer com que a população brasileira pague por essa elevação de preço. Lembrando, e é uma informação importante para você concurseiro, para você concurseira, que algumas semanas atrás a Petrobras anunciou lucro recorde em 2021 e repassou, inclusive, para os seus acionistas mais de 30 bilhões em dividendos. Ou seja, valores que um grupo seleto de empresários, acabou lucrando com os investimentos que foram feitos e que retornaram como um valor de investimento em cima da venda de combustíveis em território nacional. Na esteira disso, a reação política foi imediata. O Senado aprovou, já estava com processo a toque de caixa para aprovar uma espécie de conta para estabilização dos preços. Que ainda não ficou muito claro para a população brasileira, nós entendemos como que vai acontecer essa equação. Aprovou também no mesmo projeto, que vai ser encaminhado agora para votação no Congresso, o auxílio gasolina e uma ampliação do Vale Gás. Ampliando o Vale Gás, ou seja, ampliando a possibilidade de pessoas de baixíssima renda também serem beneficiárias do auxílio gás. E esse auxílio gasolina, que vai ser destinado a taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo, no valor de 100, no valor de 100 a 300 reais, para essas pessoas por mês receberem um valor que possa lhes ajudar a também abastecer, porque precisam do combustível para trabalhar. Outro aspecto da mudança dessa informação foi a ameaça novamente do setor caminhoneiro de paralisação por conta do valor que está o diesel, que inviabiliza o frete. Ou seja, toda uma cadeia de ações que parece a nós que estamos aqui de fora que somente nós abastecemos e andamos de carro
andamos de caminhão, andamos de ônibus no Brasil. As pessoas que são detentoras hoje de ações na Petrobras ou que fazem parte do conselho acionista da Petrobras, parece que eles não abastecem os carros ou que eles abastecem com algum tipo de outro tipo de insumo combustível, porque chega a ser meio que desproporcional uma ação dessa em plena crise brasileira e principalmente não acionar dispositivos e alternativas que possam combater esse tipo de elevação. Simplesmente repassar isso para o consumidor e esperar que as pessoas aceitem mais esse aumento. Isso desencadeia um aumento em toda a rede de produtos e comercialização. O frete aumenta, os transportes mais básicos aumentam. Isso impacta na inflação do brasileiro, no consumo dos produtos, enfim, toda uma cadeia de produtos que acaba sendo afetada porque simplesmente um determinado setor acaba, de uma maneira geral, sendo beneficiado em plena pandemia, em pleno final de pandemia, mas em plena situação econômica como um todo. Fica aqui o alerta para que a gente também perceba essas movimentações, não somente como aspecto para estudar do concurso, mas também como cidadão brasileiro. A culpa também foi atribuída pela Petrobras para a realidade que está acontecendo na Ucrânia. Mas nós temos que lembrar que grande parte do nosso combustível não vem de lá. O que acontece é o impacto, sim, das políticas que a Petrobras aplica hoje na sociedade, tendo em vista o mercado externo, ou seja, uma falta de suficiência em território nacional para manter o combustível aqui, ou pelo menos para gerar combustível no próprio país. Infelizmente, nós ainda dependemos muito e em grande parte do transporte rodoviário, sendo que em grandes países você tem um incentivo muito maior ao sistema férreo de transporte e uma falta total de ação, neste caso, de entidades governamentais para que o preço seja controlado, que o preço seja pelo menos mantido em patamares que mantenham a economia brasileira como um todo. Daí o descontentamento do governo federal, do Poder Legislativo, com a criação de legislações, queda de ICMS, fazendo com que os estados aí aceitem uma queda de ICMS por conta dessas ações. Uma redução de alíquota, liberação de COFINS, de IPI em cima desses valores. IPI não, PIS e COFINS em cima desses valores. Então, que isso fique para que a gente continue monitorando, porque isso vai desencadear uma série de ações que vão elevar não só o preço da gasolina, do álcool, do diesel e do gás, mas todos os outros valores que vão ser elevados e nós vamos pagar mais uma vez essa conta. Tá legal? Âmbito internacional, pessoal. Nova presidência do Chile. Na semana, nos meses passados, nos vídeos passados, eu falei aqui para vocês, então, que ia dar continuidade à história. O Gabriel Boric vence as eleições do Chile, em meio a críticas ao governo que estava saindo, do Sebastião Pinheira, que sofre até um processo de impeachment. É um país vizinho brasileiro, estamos aqui na América Latina, então há um processo de renovação política e que eu aproveito para fazer o mesmo gancho nas eleições que aconteceram na Colômbia também nesse final de semana, que indicaram também uma outra mudança, uma elevação dos governos de esquerda, um retorno dos governos de esquerda, em detrimento dos governos de centro-direita e de direita que estavam nesses países em vigor. No caso do Gabriel Boric, chama a atenção para nós pela constituição do governo dele. É um governo quase com 55, é um governo de 24 ministérios que foram anunciados, 14 ministérios vão ser ocupados por mulheres, uma representação extremamente positiva e muito bem orquestrada politicamente, com mulheres de nome e peso na economia chilena para assumir os cargos de gestão. Claro que também o Gabriel Boric vai encontrar um país com graves problemas econômicos, políticos e sociais. Ele, que até 10 anos atrás era um estudante, era um líder estudantil, assume a presidência do país em meio ainda a uma crise institucionalizada, a movimentos sociais que estão, inclusive, pressionando as entidades do governo para que medidas sejam tomadas de forma rápida. Medidas que vão desde o sistema previdenciário do Chile até o sistema educacional e sistema de saúde. Então, algumas das ações do Gabriel Boric têm que ser observadas pela comunidade internacional. Claro que ele é um jovem, é um dos presidentes mais novos eleitos em toda a América Latina, que tem sim o amparo de algumas entidades de esquerda, mas claro que vai, inclusive, encontrar
uma certa resistência de facções e áreas do governo que ainda possuem algum tipo de presença com a direita. Essa polarização que está acontecendo em vários países da América Latina indicam também a nossa polarização aqui no Brasil. Não vejo, novamente, como sendo alvo das perguntas dos concursos, mas a política internacional, né, a nossa política externa com a nossa vizinhança, cai sempre nos concursos. Por isso que é importante você entender e conhecer um pouco da história do Gabriel Boric e acompanhar o governo dele, tá legal? E por último, no âmbito internacional, essa informação, eu estou reunindo já alguns dados há alguns dias, algumas semanas, não foi alvo de nenhuma informação, de nenhuma notícia que circulou aí nos meios noticiosos, mas eu achei importante trazer essa pauta para você e te preparar para essa questão, para esse ponto de discussão que está começando a surgir, já tem surgido nos últimos tempos, mas agora está com muita força por conta da situação que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que é principalmente em razão de todo o ecossistema e da fragilidade que nós estamos vivendo aí no ecossistema global, da consequência que aconteceria com o degelo das calotas, da calota polar no Ártico, ou seja, no norte do planeta, e a possibilidade de rotas comerciais marítimas serem estabelecidas por conta do degelo. Essas rotas marítimas hoje são pouco exploradas, já existe. Nos anos de 2019, 18 e 17, houve uma elevação. Estou aqui no final do texto acompanhando para vocês. Em 19, nós tivemos transporte de 31,5 milhões de toneladas de cargas transportadas por aquela região, pelo Mar do Norte, pelas regiões ali que estão no topo do mundo, vamos dizer assim. Em 2018 foram 19,7 milhões e em 2017 10,7 milhões. Olha a exploração que nós temos nessa região, em grande parte por conta do degelo em épocas do ano. Mas há um ponto de atenção que você, concurseiro, tem que vislumbrar naquela região. Ela é uma das mais afetadas com o aquecimento global. No vídeo da semana passada, inclusive, eu trouxe informações da ONU informando e dizendo, inclusive, por painéis e grupos da ONU que estão divulgando informações falando sobre os impactos do aquecimento global e das elevações de temperatura que nós vamos ter até daqui 100 anos. De como que nós vamos ser vítimas, inclusive, de processos de revolução climática muito mais graves que vão acontecer, que estão acontecendo no globo terrestre como um todo. E o derretimento do Antártico, do Ártico, é uma realidade que pode, sim, ter um lado positivo na questão do transporte intramarino entre aquelas regiões, mas no caso agora que nós estamos aqui trabalhando, vendo, em grande parte por conta do conflito Ucrânia e Rússia, como sendo uma alternativa ao transporte de carga naquela região, principalmente entre Estados Unidos e China, uma vez que nós não temos mais as rotas internas ali dentro do continente por conta do conflito, mas que há uma possibilidade, se você pegar geograficamente e observar o topo no norte do planeta, você vai perceber que há possibilidades de transporte de carga por ali, se o degelo acontecer da forma como nós estamos analisando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo dessa semana bem amplo, né? Mas bem intenso de matérias. Continue estudando e deixe o seu like, nos ajude, nos incentive aqui, deixe o seu comentário, fala a sua opinião sobre o canal, é sempre legal essa interação com vocês. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que a gente posta vídeo aqui no YouTube para que vocês possam estudar e se preparar para os concursos que vão vir, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê semana que vem. Até lá!